uns 2 anos e meio, por aí, mais ou menos, que é Filosofia para Psicólogos. A gente leu boa parte do tipos psicológicos de Jung, né? Jung é um autor que suscita várias questões, né? Várias problemáticas que podem ser discutidas no âmbito da epistemologia, da filosofia, da psicologia, da ciência, da antropologia, da etnologia, questões gerais. E aí Ítalo sugeriu que você já sabe, estou acompanhando aí a série, né? Que a gente lesse Psicologia e Religião, e aqui a gente vai fazer justamente essa continuidade da leitura aqui, que a gente parou algumas semanas devido a algumas demandas. A gente vai retomar hoje. De antemão, eu peço que você se inscreva aí no canal, independentemente de onde você estiver vendo esse vídeo, se inscreva, compartilhe, considere se tornar membro do canal se quiser apoiar, né, o nosso trabalho, porque tudo isso gera custo, energia, plataforma que a gente está utilizando e etc e tal. Se você achar que vale a pena, colabore também. E adentre os nossos grupos no WhatsApp, onde você pode integrar algum grupo de estudo conosco, ou propor algum, ou simplesmente, se quiser divulgar os seus trabalhos, se você é professor, pesquisador, a gente divulga lá com o maior prazer. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, boa noite. O que a gente está lendo agora é, como o Roberto falou aí, Psicologia e Religião. Nós lemos já 27 parágrafos, né? Na minha edição estamos na página 28, e Jung mencionou aí a epistemologia dele em relação à apreciação das religiões. Ele não está tão interessado em dogmas, ele não está tão interessado no que separa e divide as religiões, mas ele está interessado no fenômeno da religião como um fenômeno psicológico. E ele passou um tempo defendendo, gastou algumas páginas defendendo que a situação psíquica está intimamente conectada com a situação corporal. E ele fala de uma espécie de carcinoma que ele mencionou antes, e ironicamente coloca que o paciente saber que tem um carcinoma e saber que esse carcinoma se origina nele mesmo, no próprio corpo, não vai fazer com que o carcinoma regrida. Se você chegar para um paciente e disser, mas é você mesmo que está produzindo esse carcinoma começou no seu corpo, esse câncer começou no seu corpo. E aí o paciente vai dizer, eu sei, mas o que é que eu posso fazer? Não há muito que eu possa fazer. E eu me disse que alguns elementos de saúde mental são parecidos. Se você chega para um ansioso e diz, rapaz, deixa de ser ansioso. Aí o ansioso vai dizer, eu não sei fazer isso, não consigo. Eu sei que é na minha cabeça, eu sei que é na minha mente, mas eu não domino os elementos da minha mente, da minha psique. Né? O que Jung defende é justamente isso, é que no nosso inconsciente há complexos. E esses complexos são incontroláveis, se apossam, e Jung acha que essa é a origem das possessões demoníacas. Um complexo inconsciente que se apossa e que invade a consciência. Jung agora vai falar de como isso influencia e fundamenta alguns mitos. Ele falou no parágrafo 27, que nós já lemos, o seguinte: quando na epopeia babilônica Gilgamesh provoca os deuses com sua presunção e sua híbris, estes inventam e criam um homem tão forte como Gilgamesh, a fim de pôr termo às ambições do herói. O mesmo acontece com o nosso paciente. É um pensador que pretendia ordenar continuamente o mundo com o poder de seu intelecto e entendimento. É lá em cima. Tal ambição conseguiu, pelo menos, forjar seu destino pessoal.
submeteu tudo à lei inexorável de seu entendimento. Mas, em alguma parte, a natureza se furtou sorrateiramente, vingando-se dele sob o disfarce de um disparate absolutamente incompreensível, a ideia de um carcinoma. Esse plano inteligente foi tramado pelo inconsciente para travá-lo com cadeias cruéis e impiedosas. Foi o mais rude golpe desferido contra seus ideais racionais e, principalmente, contra sua fé no caráter onipotente da vontade humana. Tal obsessão só pode ocorrer num homem acostumado a abusar da razão e do intelecto para fins egoístas. Bonito, né? É bonito e ameaçador. A gente tem aqui a ideia de que quando a gente tenta dominar pela razão as nossas vidas, o inconsciente vai lá e passa uma rasteira, assim como os mitos. Diz Jung agora, continuando a nossa leitura, o seguinte. Deixa eu só... Diz aí, ó. Deixa eu só dar uma palavrinha, ele vai entrar na questão dos deuses, mas é a velha questão digamos assim... você citou, inclusive, a questão muito... Estou buscando a palavra para dizer uma questão muito, muito paradigmática que perdurou durante muito tempo sobre uma espécie de pré-conceito mediante a atividade da psicologia, e eu enxergo isso em vários prismas. Recentemente eu estava assistindo uma entrevista sobre futebol, e uma coisa que está muito em voga hoje em dia, aí acho que você acompanha alguma coisa de futebol, né? Acho que você gosta um pouco. Aí temos aí o fenômeno do Botafogo, né? O Botafogo, o grande ápice e o grande declínio, né? E aí vamos fazer uma reflexão filosófica sobre o ápice e o declínio do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? Que bobagem é essa? Uma questão que vem se colocando em xeque, né, mediante a atividade dos atletas, né, lógico que é uma atividade mercadológica, uma atividade bem banalizada em certos aspectos, porque faz parte de um certo subterfúgio e a comercialização se utiliza disso também para digamos assim, cooptar essa necessidade de extravasar das pessoas, né, que não seria nenhum problema se não fossem as conjecturas gerais dessa espécie de opressão inequívoca econômica, né, de um modo geral que ocorre. Mas, assim, do mesmo jeito, a gente curte um pouco essa espécie de ilusão e se diverte, né? E aí uma questão que vem sendo colocada em voga é justamente o que aconteceu, né, com essa equipe, né? O que faz uma equipe atingir esse ápice de repente não conseguir repetir mais essa espécie de performance, né? E aí uma série de questões foram levantadas, dentre elas a questão psicológica, né? Será que a psicologia é importante para o esporte? Mesmo quando se discutiu, tem um corte de um técnico de futebol dentro de um podcast sobre esporte, discutindo a importância da psicologia dentro da atividade esportiva, né? Só que mesmo quando se discute a importância da psicologia dentro da atividade esportiva, sempre se cria uma espécie de bifurcação, porque tem um tipo de psicologia que é especificamente voltada para a exacerbação da performance, né? E tem aquela psicologia que é considerada uma psicologia mais intimista, a palavra que eu estou utilizando aqui, né? Intimista no sentido da vida cotidiana, né? Da vida cotidiana geral, né? Das questões gerais da vida humana e etc., né? E aí, mesmo quando se advoga sobre essa questão digamos assim, de inserir a atividade da psicologia dentro do esporte, né? Em determinados clubes, onde a psicologia ela poderia adentrar para poder colaborar de uma forma mais geral para a vida dessas pessoas, desses atletas, né? Dentro de um sentido de complementaridade da atividade esportiva, né? Porque aí se cria uma espécie de unilateralidade, né? Existe o viés econômico, existe o viés da performance, existe o viés da repetição dos ideais da performance, que é a questão onde eu queria chegar aqui, né? Tipo, o Botafogo atingiu o ápice, né? E aí a dificuldade agora, a questão interessante é porque é um processo coletivo que ocorre ali, né, no clube, né?
nesse sentido, né? Existe uma espécie de contaminação psicológica ali que ocorre naquele ambiente, né? Exatamente. E, digamos assim, mas tem um certo sintoma que aparece, que é da impossibilidade de repetição do ideal daquilo que foi, que persegue o clube como sombra, digamos assim, né? Isso se torna uma espécie de impossibilidade, né? De impossibilidade de lidar imanentemente com as adversidades que o clube está passando. Isso a gente pode trazer, para um modo geral, para a vida, né? Apesar de ser uma questão mais, né, de, entre aspas, entretenimento, que eu não vejo só como entretenimento, porque engloba sofrimento, adoecimento psicológico dessas pessoas que estão envolvidas ali, uma série de questões, né? Mas que envolve essa espécie de preconcepção ainda remanescente dentro da psicologia, que envolve ainda uma espécie de mercantilização da psicologia, né? Mesmo quando se livra do preconceito sobre a psicologia, sobre o tipo de tratamento psicológico, ainda tenta se trazer a psicologia para um aspecto de cooptação dentro do processo de mercantilização da psicologia. Não, tem que ter psicólogo, mas é para tratar da performance, não da vida pessoal desses jogadores, né? Isso é um problema, né? Isso é um A gente problema. vira consertadores de gente, né? Se os jogadores são as peças, nós somos os consertadores das peças. E isso serve para o futebol, isso serve para todo o ramo empresarial. A perspectiva da psicologia crítica, todas as psicologias que se propõem a ser críticas, elas tentam, de alguma forma, se livrar dessa que não é uma pecha, é um chamado do poder econômico à psicologia. E a gente tenta se livrar disso. Você falou muito bem. Há ali um sintoma coletivo, né? Existe ali no clube alguma coisa que faz vários jogadores e vários diretores e até a própria torcida a imaginar que aquele ideal desejado nunca vai poder ser alcançado. Isso dá para Né? escrever um texto, sabia? Um ensaio. Eu acho que seria interessante. Esse corte eu acho que inclusive vai render, porque eu tenho vários amigos do Rio de Janeiro, botafoguenses, cara, do Ciências Revolucionárias, a galera todinha botafoguense. Inclusive, cara, assim, geralmente futebol a gente leva, principalmente aqui em Pernambuco, na tiração de sarro, né? Tá ligado, né? Só que nesse caso eu não me atrevi a fazer isso porque eu vi que os caras estavam sofrendo de verdade, tá ligado? Eu falei, não vou tirar essa onda com os caras, porque é muito cruel isso. Sabe? E é curioso isso, né? No sentido de que. Agora eu me esqueci o que eu ia falar. Vou continuar falando aí, que daqui a pouco eu lembro. Eu acho que Freud tem um texto a respeito justamente da questão do sucesso. Às vezes, existe um sintoma de que alcançar o sucesso encontra barreiras na própria projeção que o sujeito faz do sucesso, que é idealizado demais, relacionado aí com a ideia do pai perfeito, e com a impossibilidade do ego de alcançar a perfeição desse pai. Acho que Freud tem um texto muito interessante que eu indico aí para os botafoguenses, assim como para os alvirrubros que daqui de Pernambuco, o pessoal do Náutico que sempre morre na praia, e também para o esporte que esse ano ia Era subir isso que eu ia falar. e não subiu, né? Tem uma frase, né, do Botafogo: tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso já tá um peso, né? Teve até um ator aí famoso, Stepan Necessian, que o Botafogo estava 14 pontos na frente, e aí fez: não, é hora já de se empolgar. Não, agora é hora de se preocupar, porque é o Botafogo. Tipo, já tem um estigma ali em cima, né? Tá ligado? Exato, essa insegurança parece que atravessa todo mundo, né? Estão todos debaixo da marca do inseguro, da falha, da expectativa da falha, do erro, e isso é uma sombra que amedronta, inclusive, O já. Botafogo é a maior lição filosófica do futebol brasileiro. E aí, onde é que entra a psicologia numa situação como essa? Eu acho válido haver uma psicologia dentro do clube para desfazer coisas assim. Eu acho muito válido. O que a psicologia não pode fazer é atender prontamente ao pedido de todo tipo de poder econômico, de forma que a gente se torne consertadores de gente para recolocá-los o mais rápido possível em campo, por assim dizer.
recolocar os trabalhadores deprimidos de volta ao trabalho o mais rápido possível, né? Compreender a estrutura inconsciente de uma situação como essa é trabalho de psicólogo. Mas fazer pouco do sofrimento humano e remediá-lo de forma superficial para devolver o sujeito para o mercado de trabalho, esse não é o trabalho da psicologia. O problema é que, na prática, dentro da clínica, lá quando você está na frente do sujeito, muitas vezes essas coisas se confundem, porque o sujeito que está sofrendo, ele sofreria menos se ele se visse produzindo bem. E isso nos leva a um outro nível de reflexão e de crítica, que nós somos subjetivados estruturalmente para produzir bem. E quando a gente não produz bem, a gente se vê sem horizonte existencial. Então, mesmo a busca do sentido da vida, a busca do significado, de digerir o que aconteceu conosco, com a nossa história, de descobrir quem nós somos, tudo isso é feito invariavelmente na expectativa de uma produção de nós mesmos. E isso é o modelo de subjetivação a que a gente está submetido. Né? No nosso século, em meio urbano, eu acho que não tem muito como escapar disso. É uma pena porque tem alguns que sofrem mais, né? E o Botafogo foi o... Então, tem essa questão, né? A questão, antes de existir essa interpretação que você coloca, existe o processo de subjetivação que implica um sentido de adequação ou inadequação à subjetivação predominante e vigente dentro de um contexto cultural, que é uma questão extremamente junguiana isso, né? Até que ponto você é capaz de se adaptar, né? Integralmente dentro dentro do processo, não de uma maneira que você vai se acoplar e vai ficar tudo bem pro resto da vida, né? É dentro de um processo de reinvestimento conjuntural, né? E aí tem até eu estava até lendo recentemente um livro do Sloterdijk, né? O nome do livro é Ira e Tempo. Claramente uma analogia aí com a perspectiva heideggeriana do ser e tempo, né? E aí ele trabalha, em certa medida, como institucionalmente, e aí toda vez que eu utilizo essa palavra institucionalmente, eu estou utilizando dentro do sentido mais à la Barenblitt, né, dentro das cotidianidades, assim como dentro das instituições majoritárias que perduram dentro de um contexto epocal tal e tal, né, que a raiva, a própria maneira de sentir raiva e demonstrar essa raiva, institucionalmente foi sendo modificada. E a gente não precisa ver grandes comparações de grandes distâncias temporais para isso. Por exemplo, dentro de uma questão que é muito vigente, muito interessante para quem estuda Nietzsche, é a questão do contexto grego e como Nietzsche se inspira na Ilíada, né, e em outros textos antigos gregos, para tentar explicitar como seria uma maneira moral mais interessante de se explicitar no mundo, reverberando esse processo de subjetivação como reinvestimento constante, né? E o Sloterdijk, nesse texto, ele pega a questão da ressignificação da raiva, né, da raiva como uma impossibilidade de responsabilidade mediante uma subjetividade completamente responsável, né, por assentir essa responsabilidade de uma maneira ampla, né, por conta de um certo atravessamento divino, né, que existia dentro da concepção heróica grega, né, que admitia acessos de raiva como uma maneira de regular os processos institucionais dentro da Grécia, naquele contexto, né? E logo em seguida, né, dentro da perspectiva platônica, isso já vai tomar uma nova roupagem, né, que é aquela velha questão que a gente, quando vai estudar Aristóteles mais especificamente, né, vai existir aquela divisão lá em The Undman, né, que é a alma apetitiva, a parte da alma que é apetitiva, racional, né, e os aspectos
digamos assim, existe a perspectiva vegetativa, passional e o aspecto racional, né? Em Platão isso vai aparecer como epitúmia, túmus e noar, né? E aí essa questão do túmus, né, que é o aspecto passional, é justamente onde estava assentado o processo divinatório grego. E aí, justamente, eu estou falando tudo isso porque a gente vai entrar nessa questão, né, do diálogo de Gilgamesh com a perspectiva dos deuses, agora do próximo parágrafo, né? A gente vai poder raciocinar acerca disso. Só que é importante colocar um elemento central, como o sentimento dessa, dessa raiva, desse ódio inequívoco, dentro de um certo contexto grego, ele era admitido como um processo de voracidade institucional, normativo, e logo em seguida, ali em Platão, isso vai ser reelaborado, né? Dentro de uma dada modulação cultural muito específica, que vai passar por certos processos, mas que alude àquela questão da concretude da fantasia que a gente mencionou em um dos encontros, né? Eu até usei isso numa apresentação que eu fiz recentemente ali na Universidade Federal sobre inflação e declínio das forças dentro do contexto grego e dentro do processo de institucionalização cristã, que é justamente essa diferença que existe, né, da religião, da religião entre aspas, né, da religião como essa questão luminosa, digamos assim, né, dentro de uma linguagem junguiana, né? Como isso se diferencia dentro de um certo recorte dos gregos e como isso é modificado pelo processo de institucionalização cristã, segundo a perspectiva do Nietzsche, né, de uma maneira mais taxativa, né? E a gente vai poder ver esse trânsito aqui. Eu não sei se você quer comentar algo, o que você acha. Rapaz, eu acho que tem muita coisa aí, né? Em tudo isso aí que você falou. Eu acho que a gente pode seguir o passo a passo aqui no texto, porque justamente esse luminoso ele aparece tanto na religião quanto no mito, e não há uma diferença muito rigorosa entre essas duas coisas. O mito, a religião, como também as ciências, as artes, etc., elas chegam para expressar necessidades psicológicas, que nem sempre são só nossas, nem sempre são individuais. E o mito é uma forma de tentar lidar com tudo isso, né? E aí é que entra Gilgamesh e a Vingança dos Deuses, que a gente pode ler agora. Olha só. E um diz o seguinte: Gilgamesh, entretanto, escapou à vingança dos deuses. Teve sonhos que o preveniram contra esses perigos e ele os levou em consideração. Os sonhos lhe mostraram como vencer o inimigo. Quanto ao nosso paciente, homem de uma época em que os deuses foram eliminados e até mesmo passaram a gozar de má reputação, também teve sonhos, mas não os escutou. Como um homem inteligente poderia ser tão supersticioso a ponto de levar sonhos a sério? O preconceito, muito difundido, contra os sonhos é apenas um dos sintomas da subestima muito mais grave da alma humana em geral. Ao magnífico desenvolvimento científico e técnico de nossa época, correspondeu uma assustadora carência de sabedoria e de introspecção. É verdade que nossas doutrinas religiosas falam de uma alma imortal, mas são poucas as palavras amáveis que dirige à psique humana real. Esta iria diretamente para a perdição eterna, se não houvesse uma intervenção especial da graça divina. Estes importantes fatores são responsáveis, em grande medida, embora não de forma exclusiva, pela subestima generalizada da psique humana. Muito mais antigos do que esses desenvolvimentos, relativamente recentes, são o medo e a aversão primitivos contra tudo o que confina com o inconsciente. Podemos supor que em seus primórdios a consciência fosse muito precária. Ainda hoje podemos observar com que facilidade se perde a consciência.
nas comunidades relativamente primitivas. Um dos perils of the soul é, por exemplo, a perda de uma alma, que ocorre quando uma parte volta a ser inconsciente. Um exemplo é o que vemos no estado de Amok, que corresponde ao furor guerreiro, Berserker. A gente conhece por Berserk, isso, né? Das sagas germânicas. Está difundida aí na cultura também, aí nos Estados Unidos, essa cultura germânica do Berserk, do furor guerreiro. Nietzsche menciona isso, né, Alberto? Inclusive. Trata-se de um estado de transe mais ou menos completo, muitas vezes acompanhado de efeitos sociais devastadores. Mesmo uma emoção comum pode causar uma considerável perda de consciência. Por isso é que os primitivos empregam formas refinadas de cortesia. Falam em surdina, depõem as armas, arrastam-se pelo chão, curvam a cabeça, mostram as palmas das mãos. Assim, né? Nossas próprias formas de cortesia ainda revelam uma atitude religiosa, entre aspas, em relação a possíveis perigos psíquicos. Ao darmos um bom dia, procuramos conciliar de modo mágico as graças do destino. A falta de delicadeza conservar a mão esquerda no bolso ou atrás das costas quando cumprimentamos alguém. Quando se pretende ser particularmente atencioso, cumprimenta-se a pessoa com ambas as mãos. Diante de alguém revestido de grande autoridade, inclinamos a cabeça descoberta. Ou seja, oferecemos a cabeça desprotegida ao poderoso para captar suas graças, já que ele poderia ter um súbito acesso de fúria. Às vezes, os primitivos chegam a tal grau de excitação em suas danças guerreiras que chegam a derramar sangue. A vida do primitivo é acompanhada pela contínua preocupação da possibilidade de perigos psíquicos, que são numerosas as tentativas e procedimentos para reduzir tais riscos. Uma expressão exterior desse fato é a criação de áreas de tabus. Os inumeráveis tabus são áreas psíquicas delimitadas que devem ser religiosamente observadas. Certa vez, em que visitava uma tribo das vertentes meridionais do Monte Algon, cometi um erro terrível. Durante a conversa, quis indagar acerca da casa dos espíritos que muitas vezes encontrara nas florestas, e mencionei a palavra Seleutene, que significa espírito. Imediatamente todos se calaram, e eu me vi em apuros. Todos desviavam a vista de mim, que pronunciara em voz alta uma palavra cuidadosamente evitada, abrindo com isto o caminho para as mais perigosas consequências. Tive que mudar de assunto a fim de poder continuar a conversa. Eles me garantiram que nunca tinham sonhos, privilégio do chefe da tribo e do curandeiro. Este último logo me confessou que não tinha mais sonhos, pois em seu lugar a tribo tinha agora o comissário do distrito. Depois que os ingleses chegaram ao país, não temos mais sonhos, disse ele. O comissário sabe tudo a respeito das guerras, das enfermidades e onde devemos viver. Esta estranha afirmação se deve ao fato de que os sonhos anteriormente constituíam a suprema instância política, sendo a voz de Mungu, o luminoso, Deus. Por isso, seria imprudente para um homem comum deixar surgir a suspeita de que tivesse sonhos. Os sonhos são a voz do desconhecido, que sempre está ameaçando com novas intrigas, perigos, sacrifícios, guerras e outras coisas molestas.
Um negro sonhou certa vez que seus inimigos o haviam capturado e queimado vivo. No dia seguinte, reuniu os parentes pedindo-lhes que o queimasse. Estes concordaram até o ponto de lhe amarrarem os pés e colocá-los no fogo. Naturalmente, ele ficou aleijado, mas conseguiu escapar de seus inimigos. Aqui uma pausa, Alberto. Ou seja, o cara sonha que foi queimado vivo pelos seus inimigos. Aí ele acorda e pede para seus amigos queimarem ele vivo. Ele deseja, dessa forma, cumprir a sua sina, só que de forma atenuada, né? Como se houvesse a certeza de que o sonho vai acontecer. O sonho é uma mensagem divina. É algo da seara do desconhecido, né? A gente pensa que isso é uma coisa que só existe aqui. Só existe. Como Jung diz aqui, primitivas. Mas hoje em dia, a gente não trabalha mais com o conceito de primitivo e contemporâneo moderno desenvolvido. Né? Essa é uma perspectiva junguiana típica da época e bastante eurocêntrica. Hoje em dia, a gente tem pessoas que, quando sonham alguma coisa, creem totalmente que aquele sonho é verdadeiro e que expressa uma verdade e que expressa um futuro. Né? E, às vezes, o futuro corresponde ao sonho. Né? Então, eu acho que tem um elemento a mais aqui. Acho que não é uma questão só de, digamos assim, de... É porque tem a questão da fantasia e a questão da fantasia como concretude, ela pode soar como um grande absurdo, né? No sentido de dizer, o cara está trazendo a fantasia para uma perspectiva de que, como se conjunturalmente tudo pudesse ser, digamos assim, concebido como uma conjuntura de realidade, né? E aí eu trago alguns elementos. Eu acho que tem um elemento interessante aqui, apesar de Jung não ser nem um pouco um pensador anticolonial, mas tem um elemento de colonialismo aqui, sabe? Não sei se ele estava transitando por esse tipo de raciocínio, porque tem uma coisa que é paradigmática, é a chegada dos ingleses, né? A chegada dos ingleses, os ingleses chegam dentro dessa narrativa que ele está trazendo aqui, né? Dentro dessa compreensão que a gente está tentando fazer desse fragmento do texto, né? Havia uma específica valorização do sonho, e a partir da chegada dos ingleses como uma suposta autoridade, como aqueles detentores de uma determinada sabedoria, de uma racionalidade, que se impõe referente a uma determinada cultura que está ali naquele contexto sendo subjugada, e em alguma medida esses povos autóctones, presumo eu, né, passam a se sentir inferiorizados de fato, né, porque tem toda uma ebulição ali de afetos, afecções, imposições e violações, né, que produzem esse tipo de consequência, né. Isso tem um efeito, né, nessas pessoas, né. E um desses efeitos aqui, pelo menos narrados aqui na boca de Jung, é a desvalorização da questão do sonho como algo de concreto, né? E há uma espécie de distúrbio, parece que há um deslocamento que causa uma certa perturbação nesse lugar do sonho como uma explicitação da concretude mediante não uma mera expressão simbólica, né? Mas como uma certa conjuntura de apreensão que se explicita através do sonho, né? Não como algo separado, não como algo abstrato, como por muitas vezes se coloca o lugar do pensamento, da palavra, né? Da palavra em detrimento do corpo, como aparece em Freud, especificamente lá, né? Em Moisés e o Monoteísmo, que a gente vai estudar mais tarde, 19 horas. Né? Ou seja, se reproduz essa espécie de oposição. Me parece que é recolocada essa espécie de oposição dentro de uma certa dimensionalidade, e é isso que causa a confusão, no final das contas. Né? No sentido de não se saber mais o limite do que é irreal, né, dentro do sonho, e como o sonho pode ser alocado dentro de uma espécie de concretude. É a perturbação colonial que ocorre nesse contexto aqui. De certa maneira, que, em outras palavras, se você não quiser utilizar esse termo, né, é um choque de cultura, um choque de produção de institucionalidades totalmente diferente, dentro do sentido comum que eu estou utilizando aqui. Entende? Enfim.
pretensa razão do europeu branco, né, contra, contra a sabedoria tradicional da tribo. Né? Como o europeu traz a tecnologia, se arroga esse poder, né, através da tecnologia e tira e retira o sentido que o sonho tinha para essa. É uma coisa violenta, né, como toda colonização. Mas bem, nós colonizados herdamos essa pretensão de racionalidade até a gente chegar no mundo contemporâneo em que isso se prova falho, né? Tanto pela epistemologia quanto pela experiência histórica de uma razão que construiu uma bomba atômica. Né? Acho que desde 1945 a gente não tem mais a expectativa de que a razão seja civilizadora. É muito doido isso, porque essa espécie de racionalidade, de certa forma, por muitas vezes, ela causa, em dados contextos, essa espécie de, digamos assim, de sentimento de inferioridade que é inequivocamente introjetado dentro de um processo institucional subjetivador geral, né? Porque, tipo, tem os ideais produzidos por essa racionalidade geral que é imposta, né? E são eles que causam sofrimento, porque eles são inalcançáveis, né? Então, aí você coloca, é uma coisa que eu insisto, e aí eu trago isso em vários momentos, que é, por exemplo, uma coisa que é muito acadêmica, é muito europeia nesse sentido, bem kantiana, que é uma obsessão com o não erro, né? Com a perfeição, né? Com a perfeição do discurso acadêmico, com a perfeição do... Foi até uma coisa que eu trouxe em outra apresentação, essa foi na Unicap, né? Que eu fiz uma crítica sobre o método hermenêutico, mesmo aos moldes do movimento do ponto de virada crítico de Schleiermacher, por exemplo, na hermenêutica, ainda há um resquício kantiano muito forte ali, né? No sentido de que ainda há um resquício de uma espécie de uma exegese do trato mais fundamental para com um texto que é capaz de explicitar um sentido por trás do texto, né? Que não demandaria uma espécie de hermenêutica da produtividade. Em que sentido eu quero dizer hermenêutica da produtividade? Nos mesmos moldes acerca da fantasia como concretude que Jung está colocando aqui. Por exemplo, não que você vá descartar completamente a questão da hermenêutica como uma espécie de acuidade de lidar com o texto. Isso é interessante. Isso é até uma questão que aparece lá no Nietzsche, em alguns problemas que o Nietzsche tem com os filólogos da época dele, por isso que ele vai se afastar também da filologia, que é essa espécie de tradicionalismo da exegese. Né? Tipo, você só vai ler um texto se for em grego, porque o grego, mais especificamente, é capaz de dar o sentido único. É lógico, toda língua tem a capacidade de dar um sentido único, seja mais complexo ou menos complexo ao seu modo civilizatório que você se adaptou, né? E todos eles têm seu valor, mas promover uma espécie de e aqui eu vou utilizar esse termo, porque eu utilizo esse termo em vários sentidos, mas eu vou utilizar no sentido mais negativo aqui, né? Uma espécie de epistemologização da hermenêutica é uma espécie de colonização da interpretação, em certa medida, né? Onde o texto ele não tem a capacidade de gerar uma mobilidade interpretativa, como se a mobilidade acerca do contato com o texto fosse algo, uma espécie de demérito. Né? E é algo que eu já falei algumas vezes aqui, e a gente vai tangenciando isso por vários ambientes, que é a questão de entender que um método rigoroso de leitura de um texto só pode ser confluente com essa espécie de leitura tradicionalista delegada a esse processo hermenêutico inequívoco, que é esse processo epistemologizado, né? Digamos assim, né? A partir de determinados moldes. Né? E aí, mais uma vez, a inspiração que é bergsoniana, espinosista, que é a questão de proposta, né, de produzir uma espécie de hermenêutica produtiva, que é uma hermenêutica do texto que está muito mais ligada a esse sentido intuitivo, né, como contato com o texto, no sentido da dimensionalidade afetiva do texto, né, como possibilidade, não como método único também, né, porque aí seria um contrassenso fazer isso. Né? Então, é uma questão de flertar com as concepções mais tradicionais, mas ter a possibilidade de colocar o texto em movimento,
que é algo que é muito resistente à academia hoje ainda, né, para você participar de qualquer tipo de grupo de estudo mais tradicional, aos modos acadêmicos, extremamente formalistas, então muitas vezes vai gerar uma espécie de constrangimento, uma espécie de afronta, né, a pessoas que são pesquisadores há mais tempo, porque usam isso como um argumento de autoridade. E isso é extremamente violento, diga-se de passagem. Sabe? Aprisionador, pobre, no final das contas. Sabe? É isso, sabe? E eu acho que dialoga perfeitamente com essa questão da cooptação, da capacidade da gente produzir processos de fato de diferenciação. Não que a gente possa, digamos assim, só valorizar aquilo que seja só a diferenciação, porque muitas vezes a gente se diferencia para permanecer o mesmo, em certa medida. Né? Mas eu acho que é uma questão que precisa ser ressaltada. É justamente como eu vejo a questão da fantasia em Jung. A fantasia não é que tudo aquilo que é irreal vai se tornar real, né? Mas é que a própria concretude, a própria realidade tem um sentido de produtividade que é afetivo e que depende das relações que podem ser contingentes, né? Que reverberam numa direção tal e tal, dependendo da forma como você se posiciona dentro de uma dada situação. Não que a sua projeção racional vai levar a um resultado inequívoco, né? Mas a maneira como você afeta ou é afetado digamos assim, vai poder ser variada como essa zona de afecção, né? Tanto na leitura de um texto, como num posicionamento clínico, como numa relação de divergências culturais, né? Como uma proposta de reelaboração de um sentido de coletividade, de institucionalidade, questões mais gerais, dentro de um processo educacional, né? Só que isso aí é questão para... Isso aí não é uma questão para agora, não. A gente ainda não vai conseguir colocar isso em prática, não. De fato, a gente vai ficar falando sobre isso. Mas colocar isso em prática, de fato, exige muita Sensibilidade. sensibilidade, mas coragem de abrir mão de certos privilégios. Ou da possibilidade de alcançá-los. Né? Entende? Então, é muito difícil. Vamos voltar aqui para o texto. Eu quero ler mais um parágrafozinho. Olha só, Jung diz o seguinte: há inúmeros ritos mágicos cuja finalidade é a defesa contra as tendências imprevistas e perigosas. O estranho fato de que o sonho representa, por um lado, a voz e a mensagem divinas, e, por outro, uma inesgotável fonte de tribulações, não perturba o espírito primitivo. Encontramos resquícios deste fato primitivo na psicologia dos profetas judeus. Muitas vezes, eles hesitam em escutar a voz que lhes fala. E, é preciso admitir, não era fácil para um homem piedoso como Oséias casar-se com uma mulher pública para obedecer à ordem do Senhor. Desde os albores da humanidade, observa-se uma pronunciada propensão a limitar a irrefreável e arbitrária influência do sobrenatural mediante fórmulas e leis. E este processo continuou através da história, sob a forma de uma multiplicação de ritos, instituições e convicções. Nos 2 últimos milênios, a Igreja cristã desempenha uma função mediadora e protetora entre essas influências e o homem. Nos escritos da Idade Média, não se nega que, em certos casos, possa haver uma influência divina dos sonhos. Mas não se insiste sobre esse ponto, e a Igreja se reserva o direito de decidir, em cada caso, se um sonho constitui ou não uma revelação genuína. Um excelente tratado sobre os sonhos e suas funções, diz Benedictus Pererius S.J. Com efeito, Deus não está ligado às leis do tempo e não precisa de ocasiões determinadas para agir, pois inspira seus sonhos em qualquer lugar, sempre que quiser e a quem quiser. A passagem seguinte
lança uma luz interessante sobre as relações entre a igreja e o problema dos sonhos. Lemos, com efeito, na 22ª colação de Cassiano, que os antigos mestres e guias espirituais dos monges eram versados na investigação e interpretação cuidadosas da origem de certos sonhos. Perérios classifica os sonhos da seguinte maneira: muitos são naturais, vários são humanos e alguns podem ser divinos. Os sonhos têm 4 causas. Número 1, doença física. Número 2, afeto ou emoção violenta produzidos pelo amor, pela esperança, pelo medo ou pelo ódio. E número 3, o poder e a astúcia do demônio, isto é, de um deus pagão ou do diabo cristão. Com efeito, o diabo pode conhecer e comunicar aos homens em sonhos os efeitos naturais que decorrerão necessariamente de determinadas causas, assim como tudo aquilo que ele próprio fará em seguida, e ainda certas coisas passadas e futuras desconhecidas pelos homens. Veja como tem um aspecto de regulação institucional de acordo com o paradigma epocal de religião dentro desse sentido de institucionalidade cristã ou institucionalidade oficial, né? É preciso regular os sonhos a partir de um certo sentido de hierarquização, porque isso pode servir a um certo escape institucional, em certa medida, né? Acho que não só um escape, mas um elemento de desagregação da própria instituição. Subversão, essa é a palavra que eu queria dizer, mas assim, eu quis pegar leve. Então, a instituição ela precisa se resguardar e talvez a primeira instituição aqui a se levar em conta não é nem a igreja, é o eu. Né? O eu É o se quê? desagrega. Então, mas é um eu ligado a uma certa fomentação, né? Porque o eu é epocal, né? Isso é que é interessante aqui, né? Claro. Só que, no entanto, essa institucionalidade é criada, Alberto, como uma forma já de lidar com essa desagregação previamente. Né? Sim, claro, As não paixões, estou querendo dizer que isso é necessariamente negativo, mas isso vai caminhar para certas direções e talvez possa causar determinados problemas, ou não, depende. Eu acredito que é esse o caso. Tem, toda sociedade é institucional, de certa forma, mas Claro. E o ser humano compensa essa tendência à desagregação produzindo instituições. Então, se uma é a compensação da outra, as duas tendem a ser antropológicas. A questão não, só rapidinho, a questão não é se é institucional ou não é institucional, a questão são os modos de institucionalidade. Sim. Né? Sim. Ou seja, um modo de institucionalidade pode ser quebrado pela ingerência dessa força inconsciente. E aí o pessoal fica com medo de perder mais do que ganhar. O que se acopla com processos outros, né? Econômicos, políticos, as relações de poderes. Né? Não que o sentido religioso cristão explicite exatamente isso, mas ele se conecta, né? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Num determinado modo de institucionalidade, sempre tem alguém que fica por cima. Né? Mas olha só o que Jung diz. Em relação ao interessante diagnóstico dos sonhos de origem diabólica, diz o autor, podemos conjecturar acerca de quais são os sonhos sugeridos pelo demônio. Em primeiro lugar, os sonhos frequentes, que significam coisas futuras ou ocultas, cujo conhecimento nenhuma utilidade traz para a própria pessoa ou para terceiros, só servindo para a ostentação vazia de um saber ocioso ou para a realização de alguma ação clara. 4. Os sonhos enviados por Deus. Os sonhos enviados por Deus, relativamente aos sinais que indicam a origem divina de um sonho, diz o autor,
Sabemos-lo pelo valor das coisas manifestadas no sonho, ou seja, se graças a esse sonho a pessoa fica sabendo de coisas cujo conhecimento só poderia ser alcançado por uma concessão ou dom especial de Deus. Trata-se dos fatos que a teologia das escolas chama de futuros e daqueles segredos do coração encerrados no mais recôndito da alma, escapando por completo ao conhecimento humano. E, finalmente, os mistérios supremos de nossa fé, que não podem ser conhecidos senão por revelação do próprio Deus. Por último, chega-se ao conhecimento de seu caráter divino, principalmente por uma iluminação e uma comoção interior, mediante a qual Deus aclara a mente do homem e toca sua vontade de tal modo que o convence da veracidade e da autenticidade de seu próprio sonho. Reconhece também Deus como seu autor, com uma certeza e evidência tão grandes que é obrigado a acreditar sem a mínima sombra de dúvida. Como segundo já indicamos assim, o demônio é capaz de produzir sonhos com predições exatas sobre acontecimentos futuros, o autor acrescenta uma citação de Gregório, que é a seguinte: os santos distinguem entre as ilusões e as revelações, entre as vozes e as imagens mesmas das visões, em virtude de um sentimento afetivo ou gosto interior, conhecendo o que lhes vem da parte do bom espírito e o que provém do espírito enganador. De fato, se a mente humana não estivesse prevenida contra esta última tentação, seria envolvida em muitos absurdos pelo espírito enganador. Este, algumas vezes, costuma predizer muitas coisas verdadeiras, unicamente com a finalidade de poder, ao fim de tudo, fazer a alma cair da algum engano. Diante de tal incerteza, um fato que parecia oferecer uma garantia positiva era o de ver se os sonhos se ocupavam dos principais mistérios do nosso fé. Atanásio, em sua biografia de Santo Antônio, nos mostra como os demônios são hábeis em predizer acontecimentos futuros. Segundo este mesmo autor, os demônios aparecem algumas vezes até mesmo sob a forma de monges, salmodiando, lendo a Bíblia em voz alta e fazendo comentários perturbadores sobre a conduta moral dos irmãos. Pérerius, entretanto, parece confiar em seu critério e acrescenta: da mesma forma que a luz natural da razão faz-nos perceber com evidência a verdade dos primeiros princípios, admitindo-os imediatamente, sem qualquer discussão, assim também a luz divina ilumina nossa mente durante os sonhos provocados por Deus, fazendo-nos ver com clareza que estes sonhos são verdadeiros e provêm de Deus. E neles acreditamos com toda certeza. Pérerius não aborda a perigosa questão de saber que um sonho comprova de forma necessária a origem divina desse sonho. Ele apenas considera como evidente que semelhante sonho tenha naturalmente um caráter que corresponda aos mistérios mais importantes de nossa fé, e não, casualmente, aos de outra fé. O humanista Caspar Pelser pronuncia-se a este respeito de modo muito mais preciso e restrito. Diz ele: os sonhos de origem divina são aqueles que, segundo o testemunho das Sagradas Escrituras, foram concedidos não a qualquer um e de maneira casual, nem àqueles que andam à procura de revelações particulares de caráter pessoal, segundo suas opiniões, mas somente aos santos pais e profetas, em conformidade com o julgamento e a vontade de Deus. Além do mais,
Tais sonhos não tratam de coisas sem importância, superficiais e momentâneas, mas falam-nos de Cristo, do governo da igreja, dos impérios e de outros fatos maravilhosos da mesma natureza. Deus sempre faz com que tais sonhos sejam acompanhados de provas seguras, como o dom da correta interpretação e outros, de modo que fique bem patente o fato de não serem arbitrários ou oriundos da simples natureza, mas realmente inspirados por Deus. Seu criptocalvinismo manifesta-se de modo palpável em suas palavras, sobretudo se as compararmos com a teologia naturalis de seus contemporâneos católicos. É provável que sua alusão a revelações se refira a certas inovações heréticas da época. Pelo menos é isto o que ele diz no parágrafo seguinte, onde trata dos somnia diabolici generis, sonhos de caráter diabólico. E tudo o mais que o diabo revelou em nossos dias aos anabatistas, aos delirantes e fanáticos de todas as épocas. Com mais perspicácia e compreensão humana, Perérios consagra um capítulo ao problema. É lícito ao cristão observar os sonhos? E um outro capítulo à questão: a quem compete interpretar corretamente os sonhos? A Freud. Na nossa época, eu acho que a gente tem outros métodos, né, Alberto? Outros referenciais. É óbvio que eu tô sendo abordagem, né? No primeiro capítulo, chega à conclusão de que se deveria levar em consideração os sonhos importantes. Citemos suas próprias palavras. É próprio de um espírito religioso, prudente, solícito e preocupado com a própria salvação, e não de um espírito supersticioso, indagar, por um lado, se os sonhos que nos ocorrem frequentemente, instigando-nos a cometer o mal, não são sugeridos pelo demônio, e, por outro, considerar se os sonhos que nos estimulam e nos incitam a praticar o bem, como, por exemplo, abraçar o celibato, distribuir esmolas e entrar para a vida religiosa, não são inspirados por Deus. Somente pessoas tolas prestam atenção aos outros sonhos. No segundo capítulo, ele adverte que ninguém deve interpretar os sonhos, a não ser inspirado e instruído por Deus. Nemo, acrescenta ele, novit que Dei sunt nisi spiritus Dei. Vai, o treinamento do latim. Esse treco aí está em Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que é citado por Perérios aqui nessa construção dele. Esta afirmação, muito acertada em si mesmo, reserva a arte da interpretação dos sonhos às pessoas dotadas ex officio com o dom, né? O donum Spiritus Santo. É evidente, porém, que um autor jesuíta não poderia pensar um descensus Spiritus Sancti extra ecclesia, fora da igreja. Né? Apesar de admitir que certos sonhos provêm de Deus, a igreja não está disposta a tratá-los com seriedade e até mesmo se pronuncia expressamente contra eles, embora reconheça que alguns possam conter uma revelação imediata. Por isso, a igreja não vê com bons olhos a mudança de atitude espiritual que se verificou nos últimos séculos, pelo menos no que se refere a este ponto, porque essa mudança debilitou demais a posição introspectiva anterior, que era favorável a uma consideração séria dos sonhos e às experiências anteriores. Bem, a gente
finalizou aqui um trecho em que Jung fala do poder desagregador inconsciente, né, dos sonhos. E como esse poder desagregador foi regulado pelas instituições, né, especialmente pela igreja. Eu acho que a gente pode ficar aqui, né, Alberto? Que agora ele vai falar do protestantismo. Eu fiquei com gostinho de quero mais, porque, tipo, fica muito claro. Eu até grifei alguns trechos aqui, sabe? Por exemplo, aqui, ó, essas palavras aqui, ó, cadê? Apesar de admitir que certos sonhos provêm de Deus, a igreja não está disposta a tratá-los com seriedade e até mesmo se pronuncia expressamente contra eles, embora reconheça que alguns possam conter uma revelação imediata. Ou seja, alguns sonhos provêm de Deus, outros não, mas a igreja não quer lidar com eles, porque é difícil estabelecer o que é que vem de Deus e o que é que não vem, né? E aí entra a questão do processo da construção religiosa, dentro do sentido antropológico, dessa figura de Deus, dentro da tradição, dessa tradição cristã. E aí, como você bem disse, através do texto do Jung, o grande problema aqui era o tipo de mudança de atitude espiritual, né? E como bom hegeliano, né, a mudança de atitude espiritual é o quê? É a mudança de um paradigma epocal sendo dissolvido, né? E isso, para uma espécie de autoridade religiosa instituída, né, isso é bem ameaçador, em certa medida, né? E aí lá em cima, né? Cadê? Abraçar o celibato, distribuir esmolas e entrar para a vida religiosa, né? Como essa espécie de consequência de um raciocínio que vem se desenvolvendo a partir da produção, digamos assim, de uma espécie de realidade institucional que é tributária, né, de uma espécie de duplicação de mundo, né, em certa medida, porque em certa medida não, na verdade é isso, mas eu digo em certa medida no sentido que se constroem essas relações concretas dentro do processo institucional religioso aos moldes dessa institucionalidade à época que está sendo tratada aqui, né? Ou seja, em outras palavras, é uma espécie de contraposição à ideia que por muitas vezes é atribuída, até hoje ainda resta esse paradigma, tem alguns marxistas, tem uma galera da filosofia continental, da filosofia analítica, apesar de que esses paradigmas venham aos poucos caindo, essas fronteiras, essas barreiras, né, de um discurso supostamente cientista, né, e aí a palavra é cientista mesmo, né, porque o cientismo é justamente essa espécie de um cientificismo que tenta se estabelecer como verdade absoluta sem dialogar com seus paradigmas etnológicos, antropológicos, produtivos, em termos sociais amplos, né, não como uma sociedade se reverbera como uma espécie de Deus ex machina, né? Mas a sociedade como mobilidade em sentido amplo, né? O que traz à tona é justamente a questão dos pós-modernos, esses que são estabelecidos como pós-modernos, é que a concretude ela é produzida materialmente, e as institucionalidades também. Isso aqui aparece como algo sintomático nas escritas desses autores, que o Jung está parafraseando aqui, porque parece algo extremamente temerário, como algo de real, né? E que precisa ser, digamos assim, tangenciado, né? Estou errado, Zito? É minha percepção, né? Então, por isso que esses autores são tão criticados, né? Digamos assim, né? Porque ameaçam um certo tradicionalismo, um certo sentido de conservação, né? Que de uma forma ou de outra não vai poder ser preservado, né? Mas que traz um receio institucional referente a determinadas localizações sociais. E aí traz esse conflito. Como bem diz Vygotsky, a oscilação psicológica ela deriva de uma condição política, né, que oscila entre reacionarismo e aspectos progressivos. Não sei se é essa a palavra que ele utiliza, mas assim é sempre esse conflito histórico entre reacionarismo e um certo sentido progressivo, né? E isso entra em conflito no ápice, num determinado momento, se dissolve e se reintegra, né? Um raciocínio bem hegeliano, né? Enfim.
nessa interação surge um novo, né? É engraçado, porque nesse sentido o novo não surge do progressismo, mas de uma interação, né? Com o conservadorismo nesse sentido. Porque ambas, nesse sentido, são unilateralidades, né? A tendência à dissolução ou à conservação são unilateralidades. Então, é a afirmação do mesmo, né? Em certa medida, né? A diferenciação como mesmo. Até essa crítica que o Bill Churran faz a Deleuze, eu acho que não é de todo justo, né? Mas ele atribui isso a Deleuze lá no... Eu acho que é Patologia da Violência. Tem um trecho que ele trata sobre a questão da desterritorialização em Deleuze. E ele diz que a desterritorialização de Deleuze tem esse caráter, segundo ele. Eu acho que isso, como um todo, não é totalmente aplicável, porque Deleuze também trata da impossibilidade da desterritorialização. Deleuze não trata a desterritorialização como algo positivo e a territorialização como algo negativo. Ele trata isso como produtividade, como questões que estão aí, entende? Mas ele pega algumas vacilações que o Deleuze dá em dados momentos, né, porque ele faz elogio ao modo esquizo de ser, como desconstrução, como produção da diferença, a questão do corpo ser órgão, como superfície lisa, e ele pega esses vacilos e diz assim, olha, essa diferenciação do Deleuze está completada pelo terror do igual, né? É um termo que ele utiliza para essa espécie de reinvestimento por uma conservação da diferença dentro de um determinado paradigma, né? Então, é interessante que ressoa com isso que você acabou de falar. Enfim, aqui eu concluo meu raciocínio. Tem alguma coisa a dizer? Não, eu acho que agora é a gente... o Jung vai falar um pouquinho do protestantismo e vai continuar falando da igreja, mas são cenas dos próximos capítulos. Então é isso, pessoal. Se inscreva aí nos canais, independentemente da plataforma que você estiver. Considere se tornar membro, apoiem, compartilhem, colaborem com... adentre os grupos aí, na verdade, do WhatsApp, se você quiser divulgar seu material, seu evento acadêmico, suas aulas, o que for que você queira divulgar, se quiser propor um grupo de estudos, se quiser interagir, se quiser participar dos grupos de estudos. A gente deu pausa em alguns grupos de estudos, porque é virada do ano. Você vê que aqui a gente não tem férias, aí justamente por conta disso que a gente precisa parar para fazer outras atividades acadêmicas, né? Mas a gente fica com essa palavra aí, né? Veja como a institucionalidade cristã, ela, nesse contexto, ela preza por algo que eu critiquei aqui, né? Que é a questão do dom da correta interpretação, né? Enfim, está aí presente, né? Como preservação de uma certa concepção inequívoca de uma exegese, né? Isso dá uma boa discussão sobre teologia, hermenêutica, antropologia, dentro do sentido de produtividade teológico, mas isso vai ficar para a próxima. Valeu, pessoal, e até mais tarde aí, né, com Freud, 19 horas, Evangelho do Monoteísmo, e até o próximo encontro acerca de psicologia, religião e Jung. Valeu. Tchau, tchau.